E às vezes as pessoas romantizam muito, né? Ah, o autocuidado é eu cuidar de mim. Vamos dizer assim, cuidar às vezes até da parte estética, né? Ah, vou cuidar do cabelo, vou cuidar da unha. Sim, é importante e é gostoso, faz bem pra gente, né? Sim, é sim. Mas existe muito mais, o autocuidado vai muito além disso, né? É muito mais do que, sei lá, tirar lá uma horinha pra fazer alguma coisa, algum procedimento. O autocuidado vem, eu acho, desde o momento que a gente aprende a falar não para algumas situações, né? Falar não para algumas pessoas, porque existe uma dificuldade muito grande em se falar não, né? Eu acho que é quando a gente começa a filtrar um pouco as críticas que a gente recebe, né? O que eu vou dar importância, do que eu não vou. Isso é um autocuidado, é uma proteção que a gente tem com a gente mesmo. Isso é se cuidar, né? Então, não é só aquela parte romântica do tudo lindo, de olha, hoje eu tirei o dia para me cuidar, né? Sim, isso é bom, gente, isso é importante. Mas vai além, né? Quando a gente conhece o que é bom pra gente, o que não é bom pra gente, o que a gente acha, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, pra quê? Por quê? Eu gosto disso, não gosto daquilo, pra que fazer isso, pra que fazer aquilo? Quando você encontra, né, uma razão que te leva àquilo e que te faz bem, você começa a buscar praticar mais aquilo que te faz bem, se cuidar mais, né? E realmente, eu acho que tudo começa aí, eu acho que é tão difícil a gente tentar se conhecer sozinho, que a gente precisa, sim, do psicólogo para isso, para guiar a gente nessa jornada. E também, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente criar bons hábitos. Então, quando a gente tem alguém ali que vai juntar as duas coisas, que vai casar as duas coisas ali pra gente e direciona a gente, fica, vamos dizer assim, entre aspas, mais fácil, né? Fica mais tranquilo. A gente consegue fazer esse processo de uma maneira, como que eu vou dizer assim, até prazerosa. Porque chega a ser prazeroso se conhecer, saber o que a gente gosta e buscar isso que a gente gosta e realmente nesses hábitos, né, no dia a dia. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Ah, mas eu tenho que fazer só o que eu gosto, o que eu não gosto, às vezes eu preciso fazer, mas talvez eu não precise fazer tanto, eu posso fazer menos do que eu gosto, né? E muitas vezes a gente acaba assim, se priorizando o autocuidado de uma maneira muito pequena. Porque eu vejo muito assim, ah, eu não fiz, sei lá, X coisa pra mim, porque eu tinha que fazer isso pro meu filho, pro meu marido, pra não sei quem, pra não sei quem. E como que quando você não estiver legal, você vai cuidar de tudo isso? Né? Então a gente precisa se cuidar para que a gente cuide do outro. E esse autocuidado é também pelo outro. Porque o outro também vai querer que a gente esteja bem, assim como a gente quer que o outro esteja, né? Então, eu acho que isso também é muito importante nessa área da saúde mental, é isso. É a pessoa se entender e a pessoa entender que quando ela faz por si, não necessariamente ela está sendo egoísta. Ela também está fazendo pelo outro, né? Então, eu acho que isso entra muito, né, na saúde mental. Sim, E às vezes as pessoas se anulam, né? Porque, infelizmente, eu vejo que na área da psiquiatria ainda é muito assim também. Né? Então, assim, a parte da saúde mental mesmo, a psiquiatria e a psicoterapia. As pessoas, infelizmente, ainda ridicularizam, né? Dizendo, ah, isso é coisa para louco. exato. Tudo bem, o louco pode precisar, mas quem não está louco também, não é? Então não é coisa somente para louco, vamos dizer assim, não é coisa para louco, é coisa para todo mundo, inclusive para eles, né? Porque hoje em dia a gente consegue, e eu acho que a gente bate muito nisso aqui no Instagram, a gente martela muito isso, que tanto a psiquiatria quanto a psicoterapia, né, a psicologia, a gente não está aqui só para cuidar do transtorno mental em si, quando a gente diagnosticou algo ali, né, para prevenir também. E não necessariamente os transtornos que a gente trata são aqueles que muitas vezes as pessoas causam, sentem isso e pensam ainda isso, até pelo que vê, sei lá, novela, filme, né, que dava internado em hospitais psiquiátricos, dava choque na cabeça, e aí fica isso naquela, né, na mente, fica aí no subconsciente, e acaba gerando aí um preconceito com essa área, com a área da saúde mental. E hoje a gente tenta muito aqui, eu vejo que não é isso, ou não só isso, né? Vai muito além disso. A gente está aqui para cuidar. Quando a gente fala de autocuidado, a gente não está falando de autocuidado se a pessoa tem algum transtorno já diagnosticado ou para ser diagnosticado. Mas a gente pode não deixar que isso se torne um transtorno, né? A gente perceber que ali tem uma ansiedade que está saindo do equilíbrio, ainda não está caracterizada como transtorno de ansiedade, um dos transtornos de ansiedade, mas que a gente pode melhorar isso para que isso volte para o equilíbrio, enfim. Então, isso que você falou é muito real e não é só na psicologia que se sente isso, na psiquiatria também, a gente vê muito isso. Às vezes o paciente demora muito para buscar ajuda, para buscar o tratamento, exatamente por isso, porque, não vou, isso não é para mim, eu não preciso disso, né? E às vezes fica ali com um sofrimento ali que vai cada vez aumentando mais e a coisa vai só se complicando, né?
Então, realmente existe muito isso. Mas estamos aqui abrindo os olhos de todo mundo, tirando essa nuvem, né, da frente, para que todo mundo entenda. E isso é muito importante. E eu costumo até dizer assim nas minhas consultas, que se eu pudesse, eu passava psicoterapia para todo mundo. Todo mundo ia fazer, porque aí todo mundo ia aprender a se conhecer, ia aprender a criar bons hábitos, né? Ia conseguir levar uma vida, às vezes, sem tanto sofrimento que está sendo causado ali por um olhar que está faltando. Enxergar aquilo que está fazendo mal para a gente como se fosse normal, né? É normal eu dormir mal, porque eu tenho que correr, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso, eu tenho. E que momento ficou o seu tenho de dar uma paradinha, de dar uma respirada e de fazer algo por você? Sim. Né? Onde ficou esse momento nesse monte de tenho? Nesse monte de correria, né? Então, eu acho que a psicoterapia é esse momento de dar essa paradinha, de dar essa respirada, de olhar por que está no piloto automático e como que eu posso sair desse piloto automático. Né? Eu sempre falo que a psicoterapia ajuda muito no entendimento não só de si, mas do contexto como um todo. Conseguir enxergar as prioridades, né? O que é prioridade para mim, que é o que vai me fazer bem, né? Porque às vezes nesse piloto automático a gente prioriza coisas que seriam obrigações, mas que não estamos fazendo tão bem assim. E aí a gente precisa fazer esse ajuste. Não tenho meia hora para atividade física, mas tenho uma hora para rede social. Então, pera lá, vamos fazer um equilíbrio? Vamos deixar no meio a meio? Né? Ou então, assim, até para outras atividades, né? Eu estou gastando uma hora numa atividade e 10 minutos em outra. Vamos equilibrar, que aí eu consigo, se eu gastar, vamos supor, 20 minutos em cada atividade, eu consigo fazer várias atividades no dia e me cuidar de várias formas, né? Coisas que me trazem bem-estar. E eu acho que o autocuidado é muito disso, né? De nos proporcionar bem-estar. Né? Que é muito difícil quando a gente está no piloto automático, né? Então, um momento para mim que seria legal, que seria agradável, que eu acho que seria o meu autocuidado, eu quero priorizar. Qual é? X coisa. Tá, e nesse contexto todo meu de correria, como é que eu posso colocar essa X coisa? Né? Eu costumo falar muito aqui de domingo, coloco que eu estou planejando a minha semana. E é bem isso, realmente sento, e ali eu olho, faço uma planilhinha e ali eu olho todas as atividades que eu preciso concluir no dia, na semana. Aí eu manejo os horários e vejo, olha, o que eu posso fazer para conseguir fazer todas essas atividades e ainda assim conseguir fazer atividades que me dão prazer e que eu estou cuidando de mim e da minha saúde. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver cuidando da minha saúde, tanto do corpo quanto da mente, como é que eu posso cuidar de alguém? Como é que eu posso ajudar alguém? Exato. Né? E isso de... Então, assim, ainda mais nós, né, que trabalhamos cuidando do outro, né? Nós trabalhamos servindo o outro, servindo a saúde do outro, né? Se nós não estivermos com a saúde legal, como que a gente gera saúde? Até porque quando a gente se organiza, a gente consegue concluir muito mais das atividades, né? Exato. Porque se você vai fazendo conforme o fluxo, às vezes passa tanto tempo fazendo uma atividade só que não dá tempo de concluir a outra. Agora, se você se organiza, qual atividade dá para fazer em tanto tempo, em que dia, em que horário, você consegue concluir muito mais atividades, você se sente muito mais produtiva mesmo, né? Porque, olha, consegui fazer. E teve o seu momento de se cuidar, teve um tempo para você, você respirou, né? Então, eu acho que é muito importante isso. A gente ter um momento para sentar, nem que seja 10 minutinhos. Senta e fala assim, vamos colocar no papel tudo que eu tenho que fazer. Coloco. Então, agora, como é que eu vou encaixar aqui na minha rotina da minha semana para fazer tudo isso? E vai. E aí, às vezes eu brinco assim, gente, minha vida tá muito cronometrada. E é bem isso mesmo. Sai de uma coisa, já começa outra, já começa outra, já começa outra. Mas dentro de tudo isso que tá cronometrado, tem coisas que me dão prazer, tem coisas que são para cuidar de mim, tem coisas que são para cuidar de outras pessoas e que me dá prazer fazer, né? Então, assim, realmente planejar e organizar. Né? A gente, eu acho que vem tudo de uma linha, né? A gente se conhece, entende quais são as prioridades, começa a fazer uma organização, um planejamento para que essas prioridades sejam atingidas e as atividades que não são prioridades, mas que têm que ser feitas, porque tem coisas que a gente precisa fazer, também estejam sendo concluídas. Tira até a nossa ansiedade, né? Não deixa gerar uma ansiedade, uma angústia por estar faltando fazer alguma coisa. E que a gente precisa ter um momento pra gente, né? E que buscar um profissional para ajudar a gente nisso, gente, é muito bom. Porque direciona, né? Porque não deixa você perder o foco, enfim, e nos dá até segurança. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.